Olá, gente, tudo certo? Aqui é a tia Lívia, de língua portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sintáticos, tá bom? Demos entrada finalmente em nossa segunda unidade, onde nessa segunda unidade nós começamos a ter uma percepção diferente em relação à análise das orações. Nós já não temos só aquela ideia das classes gramaticais de maneira isolada. Aqui nós começamos a observar essas classes gramaticais dentro de um grande conjunto que nós vamos chamar de sintaxe, tá? Então, para começar os estudos sintáticos, eu acredito que vocês já estão com a base legal, porque eu mandei na semana passada um material de PowerPoint, lá os slides, com as minhas vozes, né, várias gravadas, né, a voz gravada em cada slide daquele. Vocês já tiveram aí uma noção básica do que seria a frase, a oração e o período. Mas, como prometido, e promessa é dívida, eu estou trazendo para vocês uma videoaula aqui curtinha, compacta, em relação a esses três segmentos muito importantes para que a gente consiga adentrar no mundo dos estudos sintáticos. Ok? Então aqui, tá aqui meu mini quadro, né, compacto. Vamos tentar ver o que a gente consegue extrair daqui. Eu coloquei as três instâncias principais, que é a frase, a oração e o período. Então vamos lá. Frase. Qual é a definição de frase? Algumas pessoas acham que a frase é um agrupamento de palavras. Não necessariamente. A frase ela também é um agrupamento de palavras. Só que para além da ideia de agrupar palavras, o que é mais importante para mim dentro do conceito de frase é a relação semântica que essas palavras têm dentro de uma organização, certo? Não adianta pegar a palavra bola, cabeça, lápis e cabelo e eu tenho uma frase. Não, eu não tenho sentido para isso. Então, a frase nada mais é do que um enunciado completo de sentido. E para ser frase, pode ter verbo, como também pode não ter verbo. É por isso que dentro da frase nós temos as primeiras classificações. Observa aqui comigo. Primeiro, a frase ela traz a ideia de sentido completo. E segundo, ela se divide em frase nominal e frase verbal. Quando é que a minha frase vai ser nominal? Quando ela possuir apenas aquelas classes gramaticais que não contêm o verbo, ou seja, substantivos, adjetivos, pronomes, numerais, artigos. Eu tenho aí uma frase nominal. Exemplo, oi. O oi, de que no caso vai designar o primeiro contato, né, interjeição, tem sentido completo e é uma frase. E perceba que não tem verbo. Então, quando eu olho para uma pessoa e digo oi, e ela me responde oi, e nós estabelecemos ali uma relação de comunicação com a ausência de verbo, eu tenho que nós vamos chamar de frase nominal. Certinho até aí, gente? Conseguindo entender direitinho? Já a frase verbal é aquele que possui o verbo. Houve verbo, é uma frase verbal. E se também é uma frase verbal, vai ser uma oração. Nós vamos chegar nisso um pouco mais adiante. Então, observa aqui comigo. Um exemplo de frase nominal. Que dia lindo! Se a gente fizer uma análise básica e bem simples, que seria uma análise morfológica, eu tenho aqui um pronome relativo, eu tenho o dia, que é um substantivo, e eu tenho lindo, que é um adjetivo. Perceba que eu não tive verbo nenhum, mas eu tive a compreensão da oração de maneira muito simples, que dia lindo está denotando a beleza do dia. Ponto. Na segunda oração, ou melhor, na segunda frase, onde eu tenho FN, que é a frase verbal, olha aqui, ó, a tia já ia errando, para não ter que regravar, eu vou ajeitar. Aqui, F veio, pronto, consertado. Na frase verbal, por sua vez, eu tenho o dia está lindo. Perceba que agora eu tive a inclusão de um verbo. Logo, eu tenho um artigo definido masculino no singular, o dia, que é o substantivo, está, que é o verbo estar, que aqui está conjugado na terceira pessoa do singular, ele está, relacionado ao dia, e lindo, que continua sendo meu adjetivo. Quando eu digo que dia lindo e o dia está lindo, eu não tenho muita diferença semântica, mas eu tenho uma diferença aí de composição frasal. No caso, em um primeiro exemplo, eu omiti o verbo e no segundo exemplo eu acrescentei o verbo. Logo, eu tenho um exemplo de frase nominal e um exemplo de frase verbal. Certinho? Tá aqui corrigido. Tia apagou aí
consertou com o piloto, certinho? Então, frase é aquele agrupamento de palavras que constitui uma ideia de semântica. Tem que ter sentido. Se eu não tenho sentido, não posso dizer que é frase, ok? Então, nós seguimos. Depois da frase, a gente começa a ver a oração. Muita gente relaciona a oração com aquele momento de prece que se faz na igreja. Não é essa oração que a gente se ajoelha e conversa com o Papai do Céu. Aqui é uma oração gramatical. Esqueça a igreja agora, tá? Quando eu falo de oração, eu tenho uma relação de um verbo como sendo um núcleo, como sendo a parte principal desse processo. Então, o que eu entendo com isso? Que toda oração que possui um verbo também vai ser chamada, ou melhor, toda frase que possui um verbo também vai ser chamada de oração, certo? Então, olha aqui, ó. Na oração eu tenho o verbo como núcleo principal e eu tenho duas coisas, ou melhor, eu tenho três coisas importantes além do verbo, né? Se tem verbo, tem predicado. E o meu predicado pode ser um predicado nominal, pode ser um predicado verbal ou pode ser um predicado verbo nominal. Hoje eu vou me ater às definições de frase, oração e período. Para além dessa aula, nós veremos um pouquinho de cada um desses três verbos, tá? Lembrando que para vocês hoje no 7º ano é mais interessante aprender apenas o que é verbo nominal e o que é predicado nominal e o que é predicado verbal. O predicado verbo nominal vocês verão apenas no 8º ano, de acordo com a classificação e distribuição dos conteúdos de sintaxe, certo? E por último, e não menos importante, eu tenho o período, tá? Eu tenho a frase, que é aquele agrupamento de palavras com a relação de sentido, pode vir ou não com o verbo. Eu tenho a oração, onde o verbo é obrigatório. Se não tem verbo, não pode ser oração. É a partir do verbo que eu denoto se é a oração ou não. E dentro do período, eu tenho dois tipos, que pode ser um período simples ou um período composto. Quando a gente fala de período composto, é a dor de cabeça do concurseiro, daquela pessoa que está ali estudando para passar no concurso público. Porque é no período composto, por exemplo, que vocês, né, que nós começamos a estudar as orações subordinadas e coordenadas, né? As coordenadas são até mais fáceis, mas as subordinadas é o terror na terra. Então, ó, dentro do período simples, quando é que eu vou ter um período simples? Quando eu possuir apenas um único verbo dentro de uma única oração. Exemplo, a menina bebeu o refrigerante. Perceba que eu tenho apenas um único verbo. Que verbo é esse? Isso mesmo, beber. Quando eu falo que a menina bebeu o refrigerante, eu já não tenho uma frase nominal, eu tenho uma oração, porque há a presença de um verbo ali dentro, e eu tenho o verbo beber. Se existe um verbo, existe oração. Se existe oração, também existe período. Só que tipo de período é esse? Perceba que no contexto inteiro, a menina bebeu refrigerante possui apenas um único verbo. Logo, o meu período é simples. É muito fácil. Período simples, eu tenho apenas uma oração. Período composto, eu tenho duas ou mais. O que vai marcar o meu quantitativo de oração é a quantidade de verbos possuintes dentro do meu período, tá bom? Quando eu digo que a menina bebeu refrigerante e comeu o bolo, observe que eu acrescentei um verbo a mais, né, nessa estrutura que eu criei. Logo, eu tenho a menina bebeu refrigerante, uma oração, e a menina comeu o bolo, duas orações. Logo, eu tenho o que eu chamo de período composto, porque eu tive mais de uma oração, mais de um verbo, tá? Dentro do período composto, nós estudamos as orações coordenadas, como eu falei para vocês, e nós também estudamos as orações subordinadas. Mas isso ainda é algo para ser visto um pouco mais adiante, né? Lá no finalzinho do 8º ano, no início do 9º ano, onde nós começamos de fato a estudar o período composto. Hoje, nesse momento, todas as análises que nós formos fazer ao longo, né, da unidade serão voltadas dentro do período simples, que é qual? Aquele que possui apenas um único verbo. Certinho, gente? Frase, oração e período, para que nós comecemos, né, a dar continuidade aos próximos conteúdos agora dentro da sintaxe, tá bom? Então, cheiro grande para vocês, até a próxima. Tchau!